Salve, salve, rapaziada. Olha só, eu tive pensando aqui com meus botões. Você por um acaso conhece alguma pessoa que começou com aquela dor de cabeça, ou começou uma brotoeja e fez uma pesquisa na internet? Fez uma pesquisa qual remédio deve tomar para passar naquelas brotoejas que acontecem na pele, ou tirar dor de cabeça, ou por algum problema de saúde, ou uma coisa simples, pegar uma coisa mais simples, tá? Sobre receita de dieta, tá? Umas dieta louca, que tem às vezes pela internet, você pesquisa ou escuta. Será que isso dá algum problema? Será que dá algum PT? Essa daí é o assunto de hoje. Eu andei fazendo umas pesquisas que é um alerta para pessoas que gostam de pesquisar isso pela internet sem consultar profissional. É bem importante esse assunto, fica aí. Mas antes, pessoal, dá um like, deixa o like, me ajuda. Eu estou começando aí. Vamos ver se a gente consegue chegar aos 1.000 inscritos? Vamos ver se vocês conseguem me ajudar a alcançar os 1.000 inscritos aí. Vamos ver. Eu agradeço bastante. Agora me diz, rapaziada, quantos de vocês já não teve aquela dor de cabeça, como eu disse, aquela brotoeja às vezes na pele, aquela coceira, ou passa por algum problema de saúde? Passa por um problema, por exemplo, eu passei já por algumas situações semelhantes a essa. Eu sou deficiente, tenho problema no braço, e teve uma época que na internet, nas notícias, estava falando sobre muito célula-tronco. Vocês já com certeza já ouviram falar disso daí, e muitas pessoas perguntaram, né, por que eu não fazia célula-tronco? Porque eu tive uma lesão de acidente de moto, uma lesão na coluna, e perguntaram por que eu não procurava saber sobre célula-tronco, por que eu não fazia célula-tronco, que célula-tronco isso, aquilo, enfim. E eu fui procurar um profissional dessa área, diferente de algumas pessoas. Por quê? Muitas pessoas procuram informações pela internet, o que é legal, é importante a pessoa saber, como por exemplo eu fiz, quando sofri o acidente, a primeira coisa que eu fiz foi me inteirar do assunto com relação ao meu problema de saúde. O que eu tinha que fazer, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Isso daí é importante, é legal vocês ficarem sabendo do problema que vocês estão passando, o que o médico está falando, qual que é os teus limites, saber os teus limites, saber o teu problema de saúde, isso é importante. A internet ajuda demais, eu falo por experiência própria. Hoje em dia, de tanto que eu pesquisei sobre essa questão do meu acidente, hoje em dia eu consigo definir o que as pessoas estão falando que é positivo e o que eu tenho que desconsiderar completamente as pessoas. Mas o que acontece é que as pessoas vão além. As pessoas começam a se autodiagnosticar e se automedicar. E isso daí é problema sério. Por quê? Muitos dos problemas de saúde que a pessoa pode ter futuramente é devido à pessoa procurar se automedicar. Como assim? É exatamente assim. As pessoas começam a se automedicar, começam a procurar a fazer com as receitas, né, mirabolantes, ou vamos pegar uma coisa simples que pode dar problemas sérios, causar problemas graves de saúde para vocês. É muito comum as pessoas, só para ter uma ideia, dos livros mais vendidos, das pesquisas que são mais vendidas por aí, que eu percebo que eu faço essas pesquisas, a maior parte das pessoas procuram sobre dietas na internet. Tem algum problema? Não, se você procurar um profissional. Da mesma forma, a parte de remédio do meu problema, por exemplo, como eu falei, eu pesquisei muito sobre o meu problema, pesquisei muito para saber o que aconteceu, se tinha um remédio, se não tinha. E quando eu ia fazer a consulta com o meu médico, eu perguntava para ele, olha doutor, eu fiquei sabendo sobre essa pesquisa, ou eu fiquei sabendo sobre o célula-tronco. E os médicos mesmo falaram naquela época que as informações que estavam rodando na internet ou nas redes sociais ou nas mídias, né, por aí, nas TVs, não era a verdadeira realidade das pesquisas de célula-tronco. Estavam avançadas? Tão como ainda estão avançando, só que a porcentagem é de uma pessoa que dá certo para 10 que dão errado. Então, é um risco. É um risco.
A célula pode ser, como eu vou falar, usar a mesma expressão que o médico naquela época ele falou. Aquela célula tronco pode se transformar numa célula realmente boa, saudável, que pode salvar a vida da pessoa, ou como ela pode se transformar numa célula incontrolável, entendeu? Então, isso daí é um risco que a pessoa pode estar tendo, e os médicos, os pesquisadores estão tentando fazer as pesquisas para reduzir esse risco. E essa informação de pesquisa para reduzir o risco, eles quase não passam para vocês. Então, essas pesquisas com relação ao problema, que eu estou falando meu problema no braço, mas aí eu falo com vocês, os problemas que acontecem, coisas simples, brotoeja no braço ou no corpo, brotoeja que acontece, ou a pessoa está com uma coceira, ou uma dor de cabeça estranha, ou está com algum problema de saúde, a pessoa procura uma receita milagrosa pela internet e vai e compra. Ou uma pessoa te indicou pela internet fazer uma certa dieta ou compra usar um certo remédio. E você vai lá e compra, sem procurar um profissional da área. E isso daí é problemático e isso daí é grave. Você não tem certeza se aquela pessoa que está te indicando é uma coisa certa. Se realmente aquele profissional é um especialista. Eu falo isso porque ontem eu estava vendo o Domingo Espetacular uma pessoa que se falando que é nutricionista e depois falando receitas, fazendo receitas e depois nutricionistas formados falando que aquelas coisas que ela está falando não tem nada a ver. Não tem nenhuma base científica de que aquelas receitas que ela estava falando, aquelas dietas que ela estava dizendo, tinha alguma base científica. Não tinha nada a ver. E ela se falava, se dava a entender, e ainda se dá a entender, nas mídias sociais como fosse uma nutricionista. Eu estou falando realmente de uma famosinha aí, blogueirinha, né, de plantão, que dá essas receitas. Vocês já devem saber de que eu estou falando, né? Passou um Domingo Espetacular sobre o caso dela. Então, isso daí é um problema gravíssimo. Isso daí é um problema que chega ao ponto, se vocês pararem para pensar, sei lá, eu vou falar o termo que eu acho, de mau caratismo, tá? Só tá pensando no dinheiro que ela vai lucrar com as vendas dos produtos ou as vendas das receitas milagrosas que ela tá passando, sem pensar na tua saúde que você tá me escutando. Aí ela está atacando dane-se se você vai sofrer com as consequências, efeitos colaterais. Porque ela já recebeu o dinheiro dela mesmo, então dane-se se você vai sofrer consequências, efeitos colaterais. Infelizmente a realidade é essa. E essas pessoas que dão dicas pela internet é a mesma coisa. Se você está com problema de saúde ou não, se você vai sofrer consequências ou não, elas não estão se preocupando com você. Essa é a grande verdade. Não tem como esconder, tapar o sol com a peneira. Elas, às vezes, sei lá se é por maldade, o que é, mas elas estão longe, elas estão na internet, elas estão atrás dessa telinha e elas se sentem protegidas. Então esse é o alerta que eu dou. Na internet, toma cuidado com dicas. Esses tempos atrás eu falei do computador, é a mesma coisa para a área de saúde. Ou até pior, porque o computador tu troca, tu consegue comprar um outro, mas com a tua saúde, você consegue comprar? Você vai conseguir comprar a tua saúde? Você vai conseguir substituir a tua saúde? Não vai. Às vezes é irreversível. Foi o caso do Zacarias. Não é da época da internet, não tinha dicas nessa área tecnológica, não tinha nada. E, no entanto, ele caiu na questão de fazer dieta. Os Trapalhões, é o Zacarias dos Trapalhões. O Dedé Santana falou no podcast que quando eles foram ver o apartamento dele, já estava pele e osso. E foi quando eles levaram o Zacarias a Foz para o hospital, ele já era tarde demais. E o Zacarias morreu por causa disso. Ele perdeu mais de 20 quilos, galera, em poucas semanas, por causa de dietas malucas que ele estava fazendo. E isso foi de acordo com o próprio amigo dele, um amigo de anos, que foi o Dedé Santana. E isso daí é perigoso. É perigoso sim. Toma cuidado com essas dicas de internet. Se informar do teu problema de saúde, se informar do que está acontecendo, se informar de remédios, efeitos colaterais, os remédios, é legal, é importante você saber, mas o principal é o teu médico, é o ponto final dessa história, é a consulta médica, é o teu profissional ou é o teu nutricionista. Quer fazer dieta? Procura o teu nutricionista, procura um profissional da área. Isso daí
vale às vezes um profissional da área que você se consultar, vai evitar uma dor de cabeça gigantesca para você que está me escutando. Então, essa é a dica que eu dou. Eu falo de coração mesmo, porque eu vejo bastante, principalmente a mulherada, caindo em cada golpe por causa de internet, meu. Por causa de internet, propaganda enganosa, propaganda, sugestão esdrúxula, sugestão absurda, que não tem ideia. Eu canso de ver isso pela internet e ver efeitos colaterais disso daí, às vezes tu carrega pro resto da vida, tá? Fica um beijo no coração, desculpa essa latiçada dos cachorros aqui, que tem tudo enquanto tem quatro aqui, tá? Desculpa a latiçada aí, tá? Beijo no coração, fique com Deus. E aí, vocês concordam comigo ou não? Será que vale a pena dar uma dica ou estou falando besteira? Beijo, fui.